Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes da física, a aceleração. Sabe aquela força que te empurra profundo do banco do carro? Ou aquela sensação na barriga quando o elevador sobe rápido? Pois é, isso é aceleração pura, e ela está por toda parte. Vamos entender direitinho como isso funciona. E antes da gente começar para valer, se esse tipo de explicação clara te ajuda, já deixa o like e compartilha. Isso dá uma força gigante para a gente continuar criando mais conteúdo assim. Valeu mesmo pelo apoio. Alguém aí já parou para pensar por que isso acontece? Essa sensação de ser prensado contra o banco é talvez o exemplo mais clássico de aceleração no nosso dia a dia. É a física acontecendo em tempo real. E hoje a gente vai descobrir exatamente o que está por trás disso. Então, vamos lá, para começar do começo. O que a física quer dizer de verdade quando fala em aceleração? Vamos direto para a definição principal. E aqui está o pulo do gato, presta atenção. Aceleração não é sobre o quão rápido algo está, mas sim sobre o quão rápido a velocidade muda. Pode ser para aumentar a velocidade, para diminuir, ou até para mudar de direção. Se a velocidade mudou, teve aceleração. Simples assim. E tem um detalhe bem interessante aqui, que é a questão dos sinais. Pensa assim, na física, se a velocidade e a aceleração estão remando para a mesma direção, as duas positivas ou as duas negativas, o objeto ganha velocidade. Agora, se elas estão em direções opostas, uma para cada lado, o objeto freia. É o que a gente chama de movimento retardado ou desaceleração. Uma das melhores formas de entender de verdade a aceleração é vendo. E para isso, não tem nada melhor que os gráficos. Eles são como uma história em quadrinhos do movimento de um objeto. Olha só, num gráfico de velocidade por tempo, o segredo está todo na inclinação da linha. Se a linha está subindo, é uma aceleração positiva e constante. Quanto mais inclinada, mais puxada é a aceleração. E uma linha retinha, na horizontal. Isso significa aceleração zero, ou seja, a velocidade não muda. Agora, se a gente muda o gráfico e olha para a posição por tempo, a história é um pouco diferente. Uma linha reta ainda quer dizer velocidade constante, sem aceleração. Mas a curva é onde a ação acontece. Uma curva nesse gráfico significa que a velocidade está mudando. E isso, por definição, é a aceleração. E essa forma curvada, que é uma parábola, é tipo a assinatura visual da aceleração nesse tipo de gráfico. É bem fácil de ler. Se a boca da parábola está virada para cima, a aceleração é positiva. Se está virada para baixo, a aceleração é negativa. É uma dica visual instantânea sobre o que está acontecendo com o movimento. E aí, uma pequena pausa. Se essa explicação toda está ajudando a clarear as ideias, que tal compartilhar com a galera? Cada compartilhamento ajuda o canal a crescer e permite que a gente produza cada vez mais material legal como este. A gente agradece demais o apoio. Bom, a gente sabe que a física adora falar a língua da matemática, né? Então vamos dar uma espiada bem rápida na equação que descreve esse movimento todo. Essa aqui é a famosa equação horária da posição. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas a função dela é bem direta. Ela nos ajuda a prever a posição exata, o S, de um objeto em qualquer instante de tempo, o T. Para isso, a gente só precisa saber de onde ele saiu, o S0, qual era a velocidade inicial, o V0, e, claro, qual a sua aceleração constante, que é o nosso A. Certo, vamos deixar a teoria e as fórmulas um pouquinho de lado. Onde é que a gente encontra a aceleração no mundo real? A resposta é bem simples, em todo lugar. Pensa um pouco. Um carro que arranca no sinal verde está acelerando. Uma caneta que cai da mesa acelera por causa da gravidade. Um trem que está freando na estação está, tecnicamente, acelerando, só que de forma negativa. Até uma bola que a gente joga para cima, ela desacelera na subida e acelera na descida. A aceleração está em cada um desses momentos. Ufa, a gente cobriu bastante coisa. Vamos fazer aquele resumo rápido para a gente não esquecer os pontos mais importantes dessa nossa conversa. Então, para resumir de vez, primeiro, a aceleração é a mudança na velocidade e não a velocidade em si. Segundo, os gráficos são nossos melhores amigos para visualizar essa mudança. E terceiro, é um fenômeno que está presente o tempo todo na nossa vida, até quando a gente nem percebe. E com isso, a gente fecha a nossa exploração sobre aceleração. Muito obrigada pela companhia e para continuar aprendendo com a gente, não esquece de seguir o DireitoCast lá no Spotify, onde tem muito mais conteúdo esperando. E para quem prefere a experiência com vídeo, nosso material também está lá no YouTube e no TikTok.
E claro, se curtiu, deixar o like faz toda a diferença do mundo. Ajuda a gente demais a continuar esse trabalho. Agradecemos de coração. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Agora que a gente entendeu o que é a aceleração, já paramos para pensar no porquê? Qual é a força, a causa por trás de tudo isso que faz a velocidade de um objeto mudar? Essa pergunta aí abre a porta para o próximo grande capítulo da física. Até a próxima!